Pô, tu tá bonito nesse quadro aí, hein, meu? São teus olhos? Pô, e não precisou nem de Photoshop, caramba. Você que pensa. Gente, E aí, guerreiro? hoje à noite é especial. Deixa eu colocar aqui o. Peraí, deixa eu colocar o. Escuta, deixa eu fazer uma. Eu vou fazer uma apresentação tua para quem ainda não te conhece aqui, tá? Fazer uma Tá bom, apresentação agradeço. diferente. Vou começar falando um trechinho de um poema seu. As calçadas duras e frias da cidade são cobertas por um tipo de tapete estranho. É tão estranho que a gente pisa, mas não vê. Gente. Esse poema reflete o sentimento de um poeta que aprendeu que poema não foi feito só para fazer juras de amor, para lamentar uma paixão perdida, para sofrer com a própria solidão. É também, mas não é só. Se nos vestibulares os trechos de poemas são extraídos para fazer uma abordagem mais gramatical, menos semântica, o nosso convidado dessa noite é daquelas pessoas que extravasam sentimentos, explorando todas as interpretações que uma palavra pode ter. E a sua história pode ser contada em verso ou em prosa, mas o que é certo é que ao final dela você saberá que está diante de alguém que transformou lutas, que transformou sofrimentos em lutas líricas. Porque, como já diziam Milton Nascimento e Fernando Brant, quem sonhou só vale se já sonhou demais. E o poeta Sérgio Vaz é um sonhador inveterado, mas com um olhar sempre atento à realidade do mundo que nos cerca. Muito boa noite, Sérgio Vaz, poeta. Aliás, vou dizer aqui, sou fã, você sabe disso, velho. Meu poeta, poeta da periferia para o mundo, grande poeta brasileiro. Bem-vindo, velho. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos e todas. Queria já agradecer pelo convite. É um prazer falar com você. Eis-me aqui. Agora é com você. Eu vou começar. Pega leve comigo. Você que tem que pegar leve comigo. Isso é terrível. Isso é terrível. Rapidíssimo no gatilho. Eu espero que você não se arrependa de ter me convidado. Eu quero começar o papo da gente de um jeito diferente. Já de cara com uma provocação. Vou fazer o pedido de um poema. Se fosse para retratar o sentimento que a gente vive nesse momento tão caótico, tão dolorido para tanta gente, que não é só sobre ficar isolado, mas adoecer e até morrer em isolamento, sem qualquer chance, aliás, grande parcela das pessoas, sem qualquer chance de um último olhar, um último adeus, um último abraço. Se fosse para você trazer aqui um poema sobre sonhos que estão sendo enterrados, sobre relacionamentos que estão sendo interrompidos, sobre dúvidas que já existiam, agora é só isso que a gente tem com relação ao dia de amanhã. Que poema seria esse? Quem não enxerga o ser humano, como pode ouvir a voz de Deus? Espera um minuto, Sérgio. Espera um minuto, que eu tô vendo aqui que tá tendo... Peraí, deixa eu ver se confere. Deixa eu ver com o pessoal aqui se o meu som... Parece que o meu som tá dando alteração. Não o seu, desculpe. Peraí. Pessoal, uma palavra de vocês só. Confirma que o meu som tá muito baixo? Ó, o pessoal tá dizendo que tá ok, tá ok. Tá normal? Acho que vai. Talvez seja um probleminha no fone, alguma coisa parecida. Desculpa, eu acabei, por causa dessa interferência, como picotou para mim, eu acabei nem ouvindo a tua intervenção. Mas eu tinha te falado para você, enfim, falar um poema, um trecho de um poema que resumisse o sentimento da gente nesse momento. Puxa, para definir esse momento, eu não sei se eu tenho algo assim, mas
Eu queria falar um poema que chama Somos Nós. Vocês dizem que não entendem que barulho é esse que vem das ruas, que não sabe que voz é essa que caminha com pedra nas mãos em busca de justiça e, por que não dizer, vingança. Dentro do castelo às custas da miséria humana, alegram entender a fúria dos que nascem dos sem causas, dos sem comidas e dos sem casas. O capitão do mato dispara com seu chicote a pólvora indiga dos tiranos, que se esconde por trás da cortina de lacrimogênio. O chicote estrala, mas o povo não se cala. Quem grita somos nós, os sem educação, os sem hospitais e sem seguranças. Somos nós, órfãos de pátria, os filhos bastardos da nação. Somos nós, os pretos, os pobres, os brancos indignados e os índios cansados do cachimbo da paz. Essa voz que brada, que atordoa teu sono, vem dos calos das mãos que vão cerrando os punhos até que a noite venha. E as canções de ninar vão se tornando hinos na boca suja dos revoltados. Tenham medo sim, somos nós, os famintos, os que dormem nas calçadas frias, os escravos dos ônibus negreiros, os assalariados esmagados no trem, os que, na tua opinião, não deviam ter nascido. Teu medo faz sentido. Em tua direção vem a mãe dos filhos mortos, o pai dos filhos tortos, que te devolverem todos os crimes causados pelo descaso da sua consciência. Quem marcha em sua direção somos nós, os brasileiros que nunca dormiram e os que estão acordando agora. Antes tarde do que nunca. E para todos acharam que era nunca, agora é tarde. Uau, uau. Começamos quente. Boa. Sérgio, eu acho que você, assim como milhares de pessoas, eu também me incluo nisso, né? Você está vivendo esse momento reaprendendo um monte de coisas, se reinventando. Você é um cara que promove encontro, que promove encontro de gente, que promove encontros que estimulam emoções, encontros que compartilham sentimentos, enfim. Como é que você tem passado esses dias de isolamento? Bom, são dias de aprendizado, porque eu sou um cara da rua. Meu local de trabalho é a rua, as escolas públicas, onde eu faço o meu projeto Poesia contra a Violência, o Sarau da Cooperifa, que acontece no bar do Zé Batidão, o trabalho que a gente tem com Várzea Poética, e agora nós estamos fazendo agora uma distribuição da Cesta Básica Cultural, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a ONG Bloco do Beco, que é distribuir cestas básicas de alimento e livros para as pessoas. Então, ficar em casa, para mim, é muito difícil, né? Ficar com medo do vírus, do Covid, e ficar vendo as pessoas morrendo, adoecerem, sem poder fazer nada, é uma tristeza muito grande. Porque nesse momento a gente podia estar discutindo coisas sobre o que esse vírus pode nos ensinar. Mesmo com essas mortes, que eu e você podemos morrer amanhã, mas que a gente podia aprender com o ensinamento e a gente não está aprendendo, a gente está evoluindo. Eu tenho ficado em casa, lendo, vendo documentários, acompanhando lives, acompanho a sua também, às vezes, tendo aulas fantásticas, com pessoas fantásticas, lido bastante, ouvindo música, revendo filmes, porque eu acho que a minha mente tem que estar muito forte para quando a gente abrir as portas de casa para sair para a rua novamente. Então eu estou me preparando, deixar a minha mente em paz, o corpo são, porque eu sei que a nossa missão, quando tudo isso acabar, não só reconstruir um país, mas reconstruir pessoas, parentes, irmãos, né? Então é um momento muito difícil, em que a gente vê os nossos amigos artistas sem apoio, a comunidade sem apoio, a gente tem que voltar às ruas para distribuir alimento, uma coisa que não dá orgulho nenhum a gente entregar uma cesta básica para alguém, porque a gente sabe como é humilhante. Água, né? Está distribuindo água. Então, é um momento muito difícil e eu estou muito atento às coisas que a gente pode realmente aprender com esse momento. Você falou do sarau da Cooperifa. Eu já tive a alegria
de ver, de participar, enfim, desse projeto que é incrível, né? E que acabou também se espalhando pela cidade no boca a boca e a partir de várias divulgações foram feitas pela mídia também, né? Mas eu creio que muita gente que está acompanhando a gente aqui talvez não saiba muito bem o que é, como é, por que é. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como é que começou tudo isso na sua vida. Eu sei que desde muito cedo, desde muito novo, você já se interessava por livros, né? Mas como é que surgiu a ideia de um sarau num boteco? Bom, eu leio desde criança. A minha casa simples, nunca faltou comida nem livros. E eu sempre fui um cara leitor na periferia, que jogava futebol, futebol de salão, futebol de várzea. E não tinha tanta gente como eu gostaria que gostasse de ler como eu gosto. E eu me senti um amigo gangorra, sabe? Quando eu sentava, as pessoas levantavam, sabe? Puta, lá vem aquele cara falar de livro e tal, não sei o que e tal. A solidão dos livros também é terrível, né? Você não tem com quem discutir depois de ler um grande livro, né? E eu sempre pensando, sempre incubado em mim essa necessidade de fazer algo para a minha comunidade, na nossa comunidade, mas que fosse através da literatura, que é uma coisa que eu gosto e que eu amo. Então eu passei por vários lugares, vendo gente fazendo coisas. Eu cresci gravitando na órbita do hip hop, aprendi muito com essa coisa de organização, de fazer festa na comunidade. E aí um dia eu conheci o poeta Marco Pezão, que é o cara que fundou o sarau da Cooperifa comigo. E ele disse, pô, Sérgio, vamos num bar ali tomar uma. A gente foi tomar uma, e aí ele falou, recita uma poesia. Aí eu recitei uma, recitei outra. Aí o dono do bar começou a juntar gente, já não gostou muito, né? Vocês que bebem são muito chatos, né? E aí o Pezão falou, pô, eu conheço um cara que é de teatro, que talvez ele vai deixar a gente fazer um evento aqui, que era o Garajão, Bodão, aqui no Garajão, em Taboão da Serra. E a gente começou a se encontrar lá. E ele falou, ó, não pode ser no domingo, nem no sábado, nem na sexta, nem na quinta. Eu posso liberar o bar na quarta, porque na quarta tem jogo de futebol e ninguém vem no bar. Para você ver que nível que estava a poesia no início de 2001, né? Mas aí eu pensei comigo, pô, é esse dia que eu quero mesmo, assim, esse dia que não tem ninguém, porque a gente queria um dia que fosse somente da poesia, que a gente não precisasse pedir licença para ninguém para recitar e tal. E a gente começou a falar. E a nossa surpresa foi que as pessoas começaram a chegar de todos os lugares, de outros bairros, trazendo poesia. Gente que não tinha dinheiro para editar um livro, que era tão difícil naquela época, e começou a ter voz. Então, o Sarau da Cooperifa é quando a pessoa faz a gentileza de falar uma poesia e a outra pessoa faz a gentileza de escutar. E isso foi se espalhando. Então, através da gentileza, a gente chegou na literatura. Aí, depois de um ano e pouco, o cara fechou o bar. E aí, o Zé Batidão, esse bar do Zé Batidão era do meu pai. Eu cresci ali, a infância e a adolescência foi ali. Aí eu falei com o Zé Batidão vem pra cá e fomos pra lá. Bom, aí o resto é história. Então foi assim, né? Na necessidade de criar um espaço, de não ter o espaço, a gente sentava sempre, não sei se você jovem era assim, para tocar violão e ficar reclamando, filosofando sobre a vida, o que devia ser, o que não devia ser. Mas a gente também não fazia nada, né? Então a gente falou, não tem que esperar o Estado, a gente tem que começar agora a sonhar com as mãos, praticar aquilo que a gente pensa. Então a gente foi praticar o nosso discurso. E a gente descobriu que era isso, praticar o discurso, reclamar como sempre e agir como nunca. E hoje é essa história que você conhece aí. E você tinha alguma ideia, Sérgio? Assim, em algum momento te passou pela cabeça do que podia acontecer a partir daquela proposta? Porque lá no comecinho, você mesmo estava falando, né? No comecinho, lá no bar, vocês tinham 12 pessoas, né? Hoje, cara, aquilo lota, com gente lá do lado de fora, todo mundo querendo entrar, virou uma loucura. E em algum momento te passou pela cabeça o que viraria isso? Bom, não passa agora o que...
Eu ainda não consigo fazer uma análise do que é. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente só está destruindo as coisas, né? Digamos assim, É uma verdade. metáfora. A gente está no meio das coisas, assim, então não. Mas eu não imaginava nada disso, não. Porque era egoísmo só. Era só eu queria um espaço para exercitar a minha literatura, exercitar a poesia. E eu tinha essa coisa, pô, não tem nada na comunidade, né? Sempre só o futebol, sempre o futebol, que é da hora, que eu gosto pra caramba. E aí não pensava em nada disso, nada, nada. Pensava mesmo de, meu, vamos tomar uma cerveja e vamos falar poesia. Olha isso, cara. Olha isso. E Aí tem. vai chegando esse monte de louco, né? É, eu vi esses dias no seu Instagram, nós não estamos sós, né? A gente não está se encontrando, né? É isso. É isso. É isso. Não, e a tua, cara, a tua poesia vai embora, né, cara? Você não tem nem ideia de onde ela chega, como ela chega. Eu, assim, tua poesia me chegou há vários anos atrás. Eu passei a admirar, acompanhar o trabalho de vocês, ver e ouvir. E aí, nos últimos tempos, em especial, eu tenho me sentido, eu tenho tido um outro sentimento, que é o de perceber o tanto que vocês estão chegando longe. Talvez você nem tenha percepção disso ainda. Mas eu converso com muita gente, às vezes cito, às vezes faço uma fala, faço um discurso, escrevo um texto, gosto de te citar, por exemplo, como fonte, gosto de te citar como referência, e as pessoas reagem de imediato. O Sérgio, quer dizer, a poesia vai fazendo eco, porque ela faz sentido para o chão da vida das pessoas, né? Ela fala da realidade daquilo que a gente vive. E eu queria dizer uma coisa para você, que é uma das coisas que, ao mesmo tempo, eu lamento, mas eu também tenho profunda admiração, é o fato de, nos lugares mais distantes, mais remotos da cidade, enquanto de um lado você tem pouquíssimas ferramentas de lazer, pouquíssimos equipamentos de lazer, de cultura, tipo uma biblioteca bem equipada, um teatro bacana com peças incríveis, ou com shows diferentes, tal. De outro, você tem gente que, parafraseando uma música que você conhece bem, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que sentimentos nascem a partir dessa visão de que agora é a hora? Como é esse movimento nessa colcha de retalhos que é a nossa sociedade, que é uma cidade desigual como a cidade de São Paulo, impregnada com o cheiro, com a marca da desigualdade? Como é que é isso? Eu acho que a partir do momento que você se identifica como ser humano, você começa a requisitar a humanidade. E requisitar a humanidade é se inserir dentro do contexto do sagrado. O que é o sagrado para mim? A arte é sagrada. Então, mas para isso acontecer, a gente não precisou entender o Estado, a gente precisava entender a gente. Porque eu sou de uma época que nesse bairro, Jardim Guarujá, região do Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Letícia, Capão, Jardim Ângela, você mentia que morava em outro lugar para conseguir emprego. E naquela época, todo mundo queria mudar da periferia. E a gente entendeu que tinha que mudar a periferia, né? Que era dentro do conceito. Então a gente começou a ter esse pertencimento, essa ideia de pertencimento, de território, de identidade. E a gente começou a se identificar, puxa, é aqui que nós moramos, é aqui que nós temos que mudar. É a partir daqui que nós vamos construir uma arte cidadã, né? Uma arte que talvez não revolucione o mundo, mas ela também não compactua com esse governo que quer imbecilizar as pessoas, né? Essa arte crítica, lúdica, lírica, mas que o povo tem acesso. Eu vou te dar um exemplo. Quando fizemos teatro há mais de 10 anos atrás, teve uma peça de teatro dentro do Sarau. E nós moramos perto do cemitério do Jardim São Luís, que talvez seja a maior quantidade de chumbo debaixo da terra, seja esse cemitério. E aí nós íamos fazer o teatro, um senhor perguntou para mim, Sérgio, o que vai acontecer aqui? Eu disse, vai acontecer um teatro. Ele falou, o teatro vai vir aqui? Eu falei, o teatro. Mas o teatro? Eu falei, o teatro. E aí eu fiquei imaginando o que ele está pensando que é o teatro, né? Quer chegar ao Teatro Municipal, descer ali como disco voador, né? Aí eu falei para ele, o teatro. Ele falou, então espera aí que eu vou pegar minha esposa. Passou batido, daqui a pouco eu vi ele ali tomando um negocinho, a esposa dele, rindo e tal. E no final ele chegou assim, com os olhos encharcados mesmo, e falou, Sérgio, obrigado a todos vocês, porque... Eu falei, mas por que você gostou? Ele falou, poxa vida, eu poderia ter morrido
sem nunca ter visto uma peça de teatro. Então aquilo me tocou profundamente. Falei, pô, então a nossa missão é que as pessoas não morram e não sejam enterradas no cemitério São Luís sem ter lido um livro, sem ter ido ao cinema, sem ter, né, recitado um poema, ouvido uma poesia, e assim sucessivamente. Então é dessa ideia que a gente começou a olhar como outro, como ser humano. Porque às vezes também você está na periferia, como eu vivo e sempre vivi, e acha porque gosta de MPB, porque já leu Dostoiévski, porque já assistiu filme europeu, acha que é melhor do que o cara que mora do seu lado. E também foi importante para a gente descer do pedestal e beijar os pés da comunidade, né? Então o Sarau da Cooperifa, quando ela desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então o melhor trabalho que a gente fez não foi com a comunidade, foi o que a comunidade fez com a gente. Ela que nos transformou nesses artistas que somos, nesses poetas que somos. Porque você defender um povo, falar do povo, não é a mesma coisa de andar com o povo, né? Não é? A gente chora diferente, a gente sua diferente, a gente trabalha diferente, a gente ri diferente, né? Então, é um povo que não quer mais que ninguém lute por ele, ele quer lutar junto, né? E aí as pessoas foram ensinando a gente, olha, a gente quer arte, mas é do nosso jeito, e a gente foi aprendendo. Então, acho que é isso que a gente conseguiu, essa identidade de fazer as coisas, olhando para as pessoas, não a partir do lugar que ela mora, mas de como ela vive, né? De como ela quer viver. De levar um pouco de esperança através da arte. Porque essa é a função da arte também. A arte não é só like, não é só milhões de discos. Né? A arte também carrega com você. Quando alguém se emociona com um poema, eu fico muito feliz porque sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E se você troca o sagrado de outra pessoa, é uma coisa maravilhosa. Então a arte, para mim, é tocar o sagrado no sagrado das pessoas. Uau, boa. Ontem eu tive aqui, na verdade eu tive uma aula, cara. Ontem a ex-consuleza da França aqui no Brasil, a Alexandra Lohar, ela, cara, discorreu aqui de uma forma muito, muito, muito especial sobre racismo. Mas o que me chamou a atenção é que ela foi além, avançando sobre esse olhar equivocado do que é e como se construiu a humanidade. Né? Você estava falando sobre humanidade e como o nosso tema também fala de humanidade, aqui, o nosso tema da live, né? Eu queria que você contasse para a gente sobre a sua visão. Como é que a gente chegou a ser esse tipo de humanidade tão desumana que a gente é hoje? Eu acho que quando você normaliza os seres humanos escravizados, quando você normaliza o genocídio da juventude negra e periférica, quando a gente normaliza o encarceramento em massa nas penitenciárias, onde mais de 70% são negros e pardos, quando você normaliza a favela, o esgoto, quando você acha normal o assassínio de índios, da população indígena, quando você acha normal o incêndio da nossa floresta, é até difícil falar. Quando você acha normal que incendiar a floresta... Quando você acha normal que uma criança de 10 anos, 11 anos é assassinada pelas costas dentro de casa. Quando a gente acha normal tudo isso, é porque a humanidade não deu certo. Né? Então, é toda uma construção. Então, o capitalismo, esse capitalismo selvagem, nos trouxe a isso. O mundo, infelizmente, colocaram um ego no mundo, que é o ego do ter. Eu preciso ter a todo custo, e não importa se o outro não vai ter, não importa que eu tenha. Então esse ego que colocaram no mundo, na humanidade, faz com que a gente seja perverso, seja cruel, e que a maldade impere. Né? Então as pessoas já não se tocam mais pela sensibilidade do outro, não têm empatia. Quando a gente olha um ser humano, eu na minha visão, eu vejo ela do jeito que ela é, como ser humano, mas as pessoas não pensam mais assim. Né? Então a gente vê hoje o racismo estrutural, as pessoas acham comum, né? Nós temos um governo que acha comum ser racista, incentiva o racismo. Né? Então eu acho que a gente chegou por essa falta de delicadeza. Eu acho que tem muita gente, pouca gente com Deus interior e muita gente com o eu inferior. Então esse eu inferior não deixa que a pessoa enxergue a felicidade do outro.
É tão estranho a gente ter esse mundo tão grande, esse país tão grande, e a pessoa acha que só ela pode ser feliz. Né? Então, a gente chegou nesse momento em que eu acho que cada um acha que o país é só dele. Né? O evangélico acha que é só dele, o católico acha que é só dele, o judeu, o branco, e assim sucessivamente. E que a gente não entende que é tão grande que dá para todo mundo ser feliz. Então eu acho que as pessoas aprenderam a sequestrar a felicidade alheia. É isso que eu acho feio. É as pessoas, mesmo aquelas que podem ser felizes, não são. Porque a função dela é vigiar a liberdade do outro. Então eu acho que quando as pessoas deixam de ser felizes, elas começam a sequestrar a felicidade do próximo. Então a gente precisava ser muito mais livre, muito mais progressista do ponto de vista de querer viver, não sobreviver, de querer não querer estar feliz o tempo inteiro, que isso também é uma besteira. Ilusão, né? Completa. Uma ilusão completa. Então eu acho que a gente chegou nisso aí, na mesquinhez da humanidade. Esses dias, um dia um cara me falou sobre o Bolsa Família. Aí ele falou, mas esse monte de vagabundo e tal. Eu falei, o senhor faz 3 refeições? Não, tudo bem. Ele me disse isso. Aí eu falei, mas o senhor faz 3 refeições por dia? Ele falou, eu faço. O que te incomoda quem não faz fazer uma? Percebe a noção dele? Porque o outro está tendo. E não é um presente, né? É um dever do Estado cuidar dos brasileiros e brasileiras. Mas é para você ver que o cara que está comendo está preocupado com alguém. Você acha que eu, em sã consciência, se alguém está recebendo uma cesta básica, eu vou ficar incomodado com isso? Você acha que se alguém está recebendo uma casa popular, eu que tenho a minha casa própria, vou me incomodar com isso? Então, acho que é nisso que a humanidade se preocupa, em tolir a liberdade do próximo, a felicidade do próximo. Não é feliz porque o outro é feliz. Isso é terrível. Você falou um pouco sobre isso. A gente estava falando da periferia e você estava falando da percepção que é viver na periferia, né? Como a percepção é distinta. Viver com, falar sobre e viver com traz percepções completamente distintas, né? Você acha que é preciso respirar a periferia para se ter uma ideia do que é viver na periferia? Algo que é uma coisa que talvez, eu fico aqui pensando, talvez grandes estudos acadêmicos, e aí eu falo isso com respeito, inclusive, respeito aos pesquisadores, respeito aos acadêmicos, respeito aos trabalhos que também são muito importantes, né? Mas que não vão retratar de fato o que é morar na periferia. Ou vão? Você acha que é preciso morar na favela para saber que a favela é uma moradia indigna? Você acha que... quando eu digo você, eu digo, né, claro, as pessoas. Você acha que é preciso ser negro para ver o que o racismo faz com uma pessoa? Você acha que é preciso ser uma mãe da periferia e saber, para saber o que é ter um filho assassinado, ou pela polícia, ou pelo crime? Você acha que é preciso ser um morador de rua para saber que as ruas fazem frio? Então, acho que as pessoas não precisam necessariamente viver na periferia, mas entender que quando ela defende políticos que tiram direitos do povo, ela está contra a periferia, né? Quando ela defende teses racistas, ela está contra o negro. Então, é dessa forma que a gente fala caminhar junto, é pensar na estrutura como um todo. Não precisa você morar, vou largar minha casa e morar em Heliópolis ou Paraisópolis para mostrar que eu sou do povo. Ser do povo é isso, mesmo você morando onde quer que você esteja, se sentindo incomodado com a vida que o outro leva. E estar na luta também, ser parceiro nessa luta. Então eu penso assim, não é porque o cara não mora no Morumbi que ele não pode lutar. Claro. Mas existem outras maneiras de lutar. Na academia que você falou, por exemplo, assim, as pessoas são contra as cotas, por exemplo. Sim. Quer dizer, os professores e professoras das escolas públicas fazem greve o tempo inteiro, ninguém se incomoda com isso. Então, por que não se incomoda com isso? Porque ela não tem um filho na escola. Ela não sabe o que é dar aula na periferia, não sabe o que é receber uma aula na periferia, não sabe quanto o professor ganha e o que ele sofre para dar aula na periferia. Eu falo dessas coisas que as pessoas olham e simplesmente ignoram e normaliza isso. Uhum. Não, eu também não preciso.
E eu te falo isso, Sérgio, há também hoje uma tentativa de se desqualificar toda e qualquer luta que seja feita em favor da periferia, de agentes e de atores que muitas vezes não vivem na periferia. Assim como do racismo. Outro dia eu vi uma frase do Laurentino Gomes que eu achei que me caiu super bem, que falando sobre racismo, né, que ele estava dizendo o seguinte: existe o olhar negro, existe o olhar branco e existe o olhar atento. E eu me enquadro nesse último, né? Então, ou seja, eu não preciso necessariamente ser negro e vivenciar, experienciar o racismo para ser solidário na luta, para colocar minha voz junto na luta, assim como na periferia, assim como, enfim, tantas outras causas. E é muito interessante o que você está falando, que vai muito ao encontro do que ontem a Alexandra falou aqui. Porque ela falou, a gente tem que trazer todo mundo para a luta. Não é porque alguém não está vivenciando isso na pele, não é porque não é o lugar de fala dessa pessoa, que a gente tem que deixar ela fora da luta. Não, nossa tarefa é trazer para a luta. Nossa tarefa é trazer, e aí eu coloco, né, fazer esse olhar, se transformar num olhar atento, num olhar atento para a periferia. Então, eu acho que isso sem dúvida, quanto mais a gente tiver essa percepção, esse sentimento de inclusão de todos nas lutas, eu acho que mais rapidamente a gente avança. Mas eu vou inclusive, avançar um pouco mais. Deixa eu só falar uma coisa, Carlos. É muito importante que essas pessoas que não moram na periferia, que não são negras, queiram lutar, ela começar a mudar a estrutura ao redor dela. É isso. Que também não adianta ficar colocando o hashtag Vidas Negras Importam se ela não emprega negros. Perfeito. Né? Se ela não dá oportunidade para a negritude. Não basta pôr só o turbante se ela não conhece a história. Então, eu acho que a luta, ela é nesse sentido. Quando você chega numa redação, você olha, se você quer lutar contra o racismo, você olha e só tem pessoas brancas. Então é ali que você tem que mudar, é ali, a partir desse momento que você fala, precisamos empregar os negros, precisamos dar oportunidade para jornalistas, para filósofos. Você vai até há pouco tempo a televisão não tinha negros na novela. Isso. Não tinha negros na novela. Então isso é o racismo. Sérgio, a Alexandra foi adiante ontem. Ela falou, tem um país com 54% da população que é negra. Ser solidária à luta contra o racismo reivindicar que a TV tenha 54% dos seus protagonistas negros. Ela falou mais, ela falou, você é branco, quer estar na luta contra o racismo, comece a olhar suas relações pessoais, para o seu aniversário. Quantos negros estão lá no seu aniversário, na sua casa, participando da sua vida? Então, concordo plenamente com o que você está dizendo. Isso é um avanço necessário. Às vezes você vê uma enchente num bairro, aqui na periferia. Não dá notícia em lugar nenhum. Às vezes uma chacina mata 5, 6 pessoas, não sai negro, não se comove, as pessoas não se comovem. Então a gente sente que nós somos os matáveis. São as pessoas que eles podem descartar, que ninguém vai sentir falta. Esse é o problema. Se a luta é só hashtag, não adianta. Se vai andar junto, tem que andar junto. Andar junto é isso. Você entendeu? Então, não adianta a gente só ficar incessando artistas, né, da periferia, movimentos. Andar junto é andar junto, mano. É sentir a dor que o outro sente. Porque eu tenho certeza que se acontecesse, e eu espero que isso nunca aconteça, uma chacina em Moema, a gente sabe que São Paulo vai parar. Né? Vai parar. A gente queria que parasse também quando morresse alguém. 5 pessoas aqui, que as pessoas sentissem que cada vida humana vale a mesma coisa, é como um voto, né? Cada vida humana é a mesma coisa. Para nós mas para muita gente é só o discurso, a gente precisa trabalhar isso na prática contra o racismo. A Coalização Negras por Direito fez um manifesto que com o racismo não há democracia, né? Que é um manifesto que, como que a gente vai discutir democracia sem discutir o racismo, né? Então, a gente precisa discutir isso, porque como que a gente vai brigar por uma democracia num país que não é democrático com o negro e nem com o pobre? Que luta é essa que não incorpora a gente? Que luta é essa que não está na pauta dos políticos, na pauta da esquerda, na pauta da direita, na pauta do centro? Como nós vamos transformar um país se nós não estamos convidando o povo para discutir?
se não estamos convidando a negritude, os negros, os pardos, se não estamos convidando os evangélicos, a Umbanda, o Candomblé, os judeus, os muçulmanos. Que país é esse que nós queremos construir se nós estamos construindo onde foi fundado esse racismo estrutural? Esse país que foi o último país da América a libertar os negros, entre aspas, né? Então, é disso que a gente tem que falar. Vamos lutar por um país melhor, mas tem que lutar todo mundo junto e tem que ser todo mundo sincero. Vidas negras importam, já deixou de ser moda na internet. Então, novamente, a gente continua nessa mesma luta. Depois, se você puder colocar aí a hashtag "Com racismo não há democracia", é um manifesto que as pessoas podiam assinar. Boa. Entendeu? Que é muito importante. Boa, boa, boa. Ótima sugestão. Tô trazendo aqui para mim. E já que a gente está falando em mudança, a gente está falando em cultura, a gente está falando enfim, no teu trabalho, na Cooperifa, né, no Saraus e tal, eu vou te fazer uma pergunta mais ampla, ampliar um pouco mais. É ampla, mas ao mesmo tempo também é objetiva. Como é que a poesia pode contribuir para mudar histórias e para mudar pensamentos? Carlos, eu vou dizer uma coisa pessoal. Eu só entendo a humanidade através da poesia. Para mim só é justo viver por causa da poesia, por causa da literatura. Esse mundo, ele me incomoda muito. Muito, muito, muito. E eu sou tão arrogante que através da minha poesia eu tento mudar ele. Olha a arrogância que é permitida ao poeta. E aí eu leio outros poetas, outros escritores e falo assim, outras pessoas também querem mudar esse mundo. Você entendeu? Então, assim, se você me perguntasse, como no livro do Cartas a um Jovem Poeta, do René Maria Rilke, quando o jovem poeta manda uma carta para ele perguntando o que faz para ser poeta, ele pergunta, viveria sem poesia? Eu sou essa pessoa que não viveria sem poesia. Porque eu entendo que as palavras, o livro, foi o que me salvou, o que me trouxe até essa live. Todos os caminhos que eu percorri, nesses meus 56 anos, foi para chegar nesse dia, porque eu vivo o momento. E o meu momento é agora, eu estou vivo agora. E nessa live com você, com as pessoas, eu vou dar o meu melhor, porque eu treinei 56 anos para estar aqui. Eu li centenas de livros, talvez milhares, por amar as palavras, por cortejar a metáfora, o que ela significa, o que ela pode trazer. Então eu acho que a poesia, nesse momento, tem o poder de tocar o sagrado das pessoas. A gente precisa tirar esse eu inferior das pessoas. Eu acho que através da poesia, da literatura, a gente tem esse poder. Então eu acho que a poesia, nesse momento, ela é crucial para a gente entender tudo o que está acontecendo. Sérgio, falando de juventude, você acha que o jovem de hoje, que tem esse mundo ao alcance da mão, né, ao alcance de um clique, é aquele que lê mais ou lê menos? Escreve mais ou escreve menos? Eu acho que ele lê mais, eu acho. A internet possibilitou, por exemplo, eu tenho seguidores que todo dia passam lá e vê minha poesia. Ele não vai na livraria, né? Ele não vai na livraria. Eu também leio poesia de outras pessoas porque eu não vou na livraria, às vezes, comprar o livro dele. E às vezes a gente fala assim, mas tem muita besteira na internet. Na livraria também tem, não tem? E como tem, né? Não é? Como tem, cara. É boa. Eu acho que na periferia nunca se leu tanto. A quantidade de saraus, de slams, de projetos culturais que atraiu os jovens para a literatura. Hoje as escolas, por conta desses professores e professoras da rede pública, estão colocando nossos textos na lousa. Esses dias, eu estou ficando famoso. Esses dias eu estava no mercado, e o moleque estava entregando um panfleto de uma ótica, eu e minha esposa andando. Aí ele abriu um sorriso enorme. Aí ele me deu o papel, eu falei para minha esposa, ó que malandro, sabe ser publicitário, já sabe fazer marketing. Quando ele pegou o papel, ele me disse assim, obrigado, Sérgio Vaz. Você me conhece? Ele falou, você já foi na minha escola. Você é o poeta Sérgio Vaz. Ô, irmão,
quando alguém, um jovem que entrega panfleto, reconhece um poeta na rua, O molecada é porque tá lendo. sinal tá lendo, Tá tá lendo. lendo. É porque, infelizmente, a gente sempre foca no pior, Aham. né? Tem uma Aham. molecada maravilhosa, elas são É verdade. rápidas, mas elas... Pô, a gente é lento pra caramba, né? Pô, minha filha tá aqui do meu lado, me apoiando aqui. Minha filha é minha produtora aqui, senão eu caio, sabe? Senão... Não, Se e elas cair sabem aqui, tudo, cara. Sabem os sabe? recursos, as linguagens, os links. Sabe tudo, tudo, tudo. Eu acho essa juventude maravilhosa. Eu tenho uma inveja deles, e não tem inveja boa, não, inveja ruim. Você entendeu? Eu daria um braço para ter 19, 20 anos novamente, para viver nesse momento, porque eu venho de uma época que o mundo era o bairro do lado, né? A gente não podia ir no bairro do lado, que a gente apanhava, né? As tretas de bairro. Às vezes a gente ia num baile, no outro bairro, porque não tinha nada no bairro, juntava 15 caras, meu, que era para poder, se tivesse a treta, a gente tá seguro. Ô, Carlos, uma vez tinha um campo do lado da minha casa chamado Buracanã. Em 83, 84, naquela época brava de greve, muito desemprego, tinha dia que tinha 200, 300 pessoas jogando futebol. Um dia não teve jogo porque no bairro inteiro ninguém tinha uma bola, mano. Putz. É, meu. Então, você acha que eu quero voltar para aquela época, né? Naquele tempo não era bom, né? E já que a gente está falando disso, para um cara como você, que espera, enfim, que espera ser possível que o mundo não se limite à televisão, aos telejornais ou à tela de um celular, você que viveu estimulado pelo seu pai sempre te estimulou a ler, né? Sempre colocando um livro na mão. Quais são as principais formas que você vê para se incentivar as pessoas à leitura, especialmente os mais jovens? Eu acho que quem vai falar de leitura com alguém, principalmente tem que gostar. É isso. Né? Eu, quando vou falar de literatura nas escolas, nos lugares, eu queria dizer para todo mundo, eu amo aquilo. Eu amo falar de livros, eu amo falar de poesia, eu amo recitar poesia nos lugares. E para mim, estar feliz é quando você está num lugar e não quer que aquele momento acabe nunca, né? Então, quando eu estou falando de poesia, de literatura, nos meus bate-papos, nas minhas palestras que eu faço por aí, eu sinto que eu não quero que isso aí acabe nunca. Então, esse é o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar de estar feliz, né? Então, aí quando eu falo, eu quero que o meu olho brilhe, mas eu quero que as pessoas vejam as estrelas no meu olhar. Você entendeu? Eu quero que a pessoa sinta que quando eu falo de literatura, escorre mel da minha boca. Talvez ela não esteja vendo, mas o meu coração, quando ele ejacula, você entendeu? Meu coração tem ejaculações, assim, de orgasmos múltiplos por causa disso. Então, é disso que eu acho. Sem literatura eu não vejo graça nenhuma. Às vezes, eu fico pensando assim, se eu fosse um deputado, eu ia criar uma lei que só podia andar no ônibus mulher idoso, mulher grávida e quem estivesse lendo um livro. Boa, gostei. Gostei dessa parada aí. Ah, não tá lendo? Quer sentar pra quê? Pô? Ah, fica em pé. Porque é uma paixão, irmão, é uma paixão. Eu tenho amigos assim que a gente discute literatura, que agora com a pandemia não dá, como quem discute futebol. A passagem do livro, esse autor mudou, aquela frase foi um golaço, aquele momento. Pô, eu acho magnífico a literatura, eu acho um poder maravilhoso. Então, eu acho que, para mim, às vezes a pessoa fala assim, ah, você veio aqui motivar alguém? Eu falei, não, eu vim aqui porque eu estou motivado. Não é? Porque, assim, eu não sei as respostas, né? Eu sou um cara de pouca instrução, né? Assim, eu estudei muito pouco, então eu não sei as respostas e nem quero saber. Eu sou um cara que tenho perguntas, eu cheguei até aqui por causa das perguntas, não foi por causa das respostas. E cada livro que a gente lê tem mais perguntas para fazer.
né? Então, a gente vai deixando de ser raso todo dia um pouco, né? Porque eu não quero ser aquele cara que se afoga numa poça d'água, né? Eu quero ir no mar. Não sei se foi o Carl Sagan que diz, não sei se foi ele ou o Hanks que diz, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. Né? E eu tenho essa busca pelo conhecimento. E é qualquer coisa, eu gosto de ler qualquer coisa. Porque eu acho magnífico. E não é para me sentir melhor do que ninguém, não é porque eu sou apaixonado mesmo. E isso Eu transpira, adoro. isso contagia. É, Aliás, eu é a sempre digo magia isso. das Sempre alguém me palavras. pergunta, ah, como é que a gente pode estimular alguém a ler? Eu falei, dá para a pessoa alguma coisa que ela curta. Entendeu? Se ela gosta de ler gibi, dá para ela ler gibi, dá É. quadrinhos, dá. Ela vai apurando o gosto e vai, enfim. Mas o seguinte, quando é que a gente vai poder ver que as pessoas que pegam o mesmo trem não vão se dirigir para destinos tão opostos? Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque dentro do mesmo vagão vai ter gente que vai para o sarau e vai ter gente que vai passar longe do bar do Zé do Batidão, porque vai buscar droga, vai vender droga e por aí vai. Como rever esse destino, Sérgio? Como ganhar a garotada? Como ganhar a garotada, dando a eles uma dimensão de que tudo que eles podem fazer, quer queira ou não, quer queiram ou não, aqueles que viram as costas para a periferia? Bom, primeiramente a gente cobrar o Estado, que isso é função do Estado, gerar cultura, gerar educação. A gente entender isso, que o que a gente faz é paliativo, faz porque a gente tem respeito pelas pessoas, mas que não é a nossa obrigação enquanto agente político, né? A gente faz porque eu não vejo a arte se não for cidadã, né? Assim, se a gente não transformar a arte numa coisa cidadã. No disco do Milton Nascimento, do ao vivo de um não sei de que ano, tem assim, uma frase do Ferreira Goulart, do poeta falecido, que era: o canto não deve ser uma traição à vida. E só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Né? Então a nossa arte, a Uau. gente traz com a gente pessoas e coisas que não têm voz. É uma luta incessante. Talvez já parafraseando Eduardo Galeano, né, sobre a utopia, né? Para que serve a utopia? Para a gente Claro. caminhar, A né? A gente gente seguir caminho. caminha, Claro. seguir um caminho. Às vezes eu fiz um trabalho na Fundação Casa, o cara falou: você está enxugando gelo. Eu falei: pô, cara, se soubesse como é gostoso enxugar gelo. Porque, cara, por que eu não vou fazer? Só porque eu não vou mudar, eu não vou fazer? Então a gente tem que fazer. Então eu acho que a gente tem que fazer mais coisas. O artista também tem que repensar um pouco a sua arte. A arte não é só like, não é só glamour. Porque a arte é uma coisa tão profunda, porque quando a gente faz arte, as pessoas acham que estão lambendo as cicatrizes do artista. Mas, na verdade, elas estão lambendo as cicatrizes do mundo. Porque o artista está falando sobre o mundo, sobre as dores que ele tem, que ele sabe que ele tem. Então, eu acho que quanto mais a gente se tocar de que a arte pode aproximar pessoas, a arte é a arte do encontro, né? De fazer com que as pessoas se encontrem. Então, isso é fazer mais coisas. Eu me sinto incompetente, às vezes, eu me acho fraco, eu me acho, às vezes, que eu não fiz ainda o que eu deveria ter feito. Por quê? Porque essa busca ela é incessante. Porque eu tenho certeza, irmão. Eu tenho uma poesia do meu novo livro que diz assim: não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu sou. Porque nada me assusta mais que o medo de fracassar como ser humano. Então eu sou um cara que tem uma coleção de fracassos que daria um livro enorme. Mas eu não fracassei como ser humano. Eu já falei aqui, na minha frase, quando eu morrer vai estar escrito: vi tudo, foi da hora e não fracassei com o ser humano. E eu não quero fracassar com o ser humano. Todos os outros fracassos eu aceito, mas como ser humano eu não vou fracassar. Provocação final aqui, para depois a gente entrar no pinga-fogo. Ave Maria. Pinga-fogo é a hora da verdade. Mas tem mais 3, 4 minutos aqui que daí o Instagram vai fazer ele derruba e aí a gente volta. Mas a provocação final. Eu li num post recente que você fez no Instagram o seguinte:
Não me cobrem religião, não sei de nada. Só sei que ando com o povo que Jesus andava. Jesus não tinha boa fama. Ele era amigo de pecadores, ele andava com publicanos, ele andava com prostitutas, entendeu? Andar com quem Jesus andava significa estar ao lado daqueles que muitos preferem se manter distantes. Sérgio, quem são as melhores companhias hoje do poeta Sérgio Vaz? E vou mais além. Quem não enxerga o ser humano, como pode ouvir a voz de Deus? É isso. Né? Bom, eu acho Jesus da hora, mano. Eu acho que ele não ia fazer arminha, mas nem ferrando. Eu acho que ele ia estar num samba na quebrada, ia estar subindo um morro, ia estar de braços dados. Bom, eu ando com o pessoal da Cooperifa, né? Porque a minha família, Mariana Gramacho, Sônia, Devan, Zé Pompeu, meu irmão. Eu ando com Cocão, a voz, que é um rapper e poeta, Jairo Perief Cania, Rose Dória, Lu Souza, Dona Edith, Zé Batidão, Márcio Batista, Leandro Poça d'Água, Lígia, Zazá. Os meus amigos, a gente vai falar de amigos, acaba sempre esquecendo um pouco, né? Eu ando com essas pessoas que eu sempre andei, assim. Eu sou um cara muito sistemático, assim, sou um cara muito reservado, assim, não sou uma pessoa humilde, me sinto até arrogante demais, eu tenho uma autoestima muito elevada, você entendeu, assim, e os meus amigos são escolhidos por 3 coisas: respeito, lealdade e gratidão. Pode vir de todos os lugares, de todas as formas, só que pode ser fraco, mas não pode ser covarde. Grande Sérgio, grande poeta Sérgio Vaz. Tava falando pro pessoal sintetizar em uma palavra a live. Pô, o pessoal tá falando sensacional, visceral, original, comunidade. Deve ser a minha família que tá entrando aí. Olha lá, voz do povo, bora. Pessoal, Sérgio, agora é hora de pinga-fogo. Pinga-fogo eu falo uma palavra, você complementa. Então, peraí que eu vou colocar o Belchior aqui. Toda vez que eu quiser correr, eu aumento o som aqui e falo que não escutei. Adorei a ideia. A Tati Botelho. Essa nas lives que eu for convidado, viu? A Tati Botelho é poeta também, ela é da Cooperifa, a Rose Dória tá aí, Lu Souza. Tem uma turma que eu convoquei, assim, é tipo um. É a tropa. Quem não for, tá ferrado. Bom, bora lá. Eu falo, você complementa. Às vezes, se você quiser esticar um pouquinho mais, pode esticar. Mas o segredo aqui é agilidade. Te dou 2 ou 3 opções, você escolhe uma. Claro que são sempre 3 opções legais para você escolher uma. Não tem moleza. Não tem moleza. Bora. Poesia para você é? Vida. É o ar que eu respiro. Poesia para o mundo é? Necessidade. Necessária. Periferia é? Minha vida, minha história. Meu quintal. Fazer poesia na periferia é? Uma conquista. Porque eu venho de uma época que a poesia era coisa de gente fresca. É também, né? Mas para todos e todas, né? Era uma coisa de intelectual. E hoje ela está comendo miudinho na mão da molecada. Então. O verso precisa ter? Precisa ter imagem. Ó, o Valdir Zanon está perguntando para você o seguinte:
Como é que foi inspirado esse poema? O que me faz feliz deixa muita gente triste, voar sem asas com os pés na raiz e recusar gaiola sem alpiste. É liberdade, assim, porque desde jovem, não hoje, que é sempre aquela coisa do cara que gostava de arte ser um cara esquisito, né? Ah, o cara é esquisito. Esses dias até uma amiga falou pra minha esposa, eu conheço o Sérgio faz tempo. Naquele tempo ele já era esquisito. E aí, porque o livro é tão importante, porque assim, eu era um cara depressivo, assim, porque eu achava que o problema estava comigo. Quando eu li Don Quixote, que me libertou, que eu descobri que o problema estava com o mundo, não tinha problema nenhum comigo, né? Então, logo cedo eu percebi que quando você é livre, você incomoda as pessoas, né? Então, o que me deixa feliz deixa muita gente triste, né? Gustavo está perguntando, Islã ou hip hop? Bom, eu sou cria do hip hop, né? Mas também o Islã é da hora também. Eu acho que as duas, pode ser as duas coisas, porque uma complementa a outra, né? Pode. Poesia moderna ou poesia clássica? Puxa vida, eu não sei o que significa poesia clássica e não sei o que significa poesia moderna, cara. Aumenta o som, aumenta o som. Aumenta o som. Conhece essa música aqui? Muito bom. Olha, eu tenho um amigo querido aqui, o André Saldiva, tá falando que ele sonha um dia que ele quer te levar na IBAB. A IBAB é a comunidade dele, a igreja dele. Essa aqui é aquela do Edgar. Do Ed Renekiewicz. Eric Ed Renekiewicz. Pode crer. Quero ir lá, pô. Bom, vamos em frente. Bom, poesia clássica ou moderna? Poesia periférica, vou na terceira via. Boa. O melhor lugar para escrever é? É onde eu tô sentado aqui. Liga o som, malandro. Vai embora. Uma pergunta. A poesia deve surgir naturalmente ou ser pensada e testada insistentemente? Bom, perdão. Eu não tenho inspiração, né? Porque eu acho que isso... Eu não acendo incenso, eu não flutuo. Às vezes eu tenho uma ideia... Às vezes eu vejo um filme, uma peça de teatro. Se tem uma coisa que eu faço desde criança, que aí eu sou esquisito, é observar. Eu sou um cara que desde criança tem essa mania de ficar secando as pessoas. Extrair das pessoas o poema, sabe? Às vezes eu fico assim, nossa, aquela senhora ali parece ter uns 70 anos, tem 3 filhos, já tem 2 netos, trabalhou assim. Eu gosto desse exercício de observar, de ficar olhando para um lugar o tempo inteiro. Eu gosto de extrair das coisas a poesia. A poesia acho que não está em mim, está nas coisas, né? Então eu gosto de ficar em silêncio observando. E a partir dessas observações eu fico rodando as ideias aqui. Eu só vou para o papel quando eu tenho uma ideia pré-concebida, assim. O Brasil é mais verso ou prosa? Puxa vida, hein? Se é mais verso ou prosa? É mais verso ou é mais prosa? É muita prosa, né? A poesia é mais sintética, né? Se simplifica, né? Dom Quixote na sua vida foi? Meu mentor, né? Porque, lógico que outros autores mudaram a minha vida. Mas o Dom Quixote, eu era novo e antes de lançar meu livro, as ruas não tinham nem asfalto onde eu morava. Né? Então você imaginar, pensar arte, gostar de teatro, gostar de cinema, gostar dessas coisas, de violão. E aí eu achava que eu tinha um problema mesmo, pensando sempre assim, por que eu não sou que nem as outras pessoas? Sabe? Por que eu não gosto de trabalhar, né? Porque eu nunca gostei, né? Eu acho até que virei poeta por causa disso, né?
Seu filho não trabalha, seu Zé, ele é poeta. Então, então, assim, e aí, quando você tem esses desejos de mundo, né? Porque são desejos de mundo, são desejos de liberdade, são desejos de felicidade. E aí eu li esse livro, então ele falou, não, tá no caminho certo, o problema são as outras pessoas, evitem as outras pessoas. Então, aí eu comecei a evitar as outras pessoas, porque elas estão fazendo mal para a minha liberdade. Né? Assim como Carolina de Jesus também foi muito importante quando eu li Quarto Despejo, foi fantástica, quando eu li Os Miseráveis de Victor Hugo. Aí a gente podia falar isso aqui. Ó, o Zinek Mindu tá perguntando, fanzine ou rede social? Rede social. Porque, para mim, o alcance... Eu gosto das duas coisas, né? Mas o meu trabalho ajudou muito o meu trabalho, assim, para divulgar o meu trampo, assim, foi muito legal. E o fanzine é da hora também. O fanzine é da hora. Gente invisível, é? O pobre, mano. O pobre, ele é invisível, mano. Você abriu aquela poema lá, esses dias veio um jovem no farol, no semáforo, assim, ele veio vir na minha direção, assim, conforme ele ia andando, os vidros iam fechando, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas essa molecada são os fantasmas das pessoas, né? As pessoas jogaram essas pessoas para debaixo do tapete e quando elas emergem, ela tem medo, né? São pessoas que são invisíveis. Cheiro de terra molhada, te lembra? Puta que pariu! Esse é o cheiro da periferia, irmão. Ah, para quem jogou bola na rua, em campo de terra, quando a chuva cai e molha a primeira camada de chuva, aquele cheiro de terra, é a coisa mais poética do mundo, é o cheiro mais maravilhoso do mundo. Cheiro de terra molhada. Eu vou aqui no meu quintal aqui, a Sônia tem um jardim, eu gosto de regar só para sentir o cheiro. Se eu pudesse, eu fazia um perfume daquele cheiro, cara. Também gosto pra caramba. Não é? É a cara da periferia, mano, isso aí. É lindo demais. Tem duas coisas, eu já até falei aqui outro dia, tem duas coisas que eu gosto demais. Cheiro de terra molhada e o gosto da água que a gente toma na moringa. A água, toda vez que eu tomo água na moringa, cara, eu lembro imediatamente, eu lembro da minha avó, da casa da minha avó, as brincadeiras que a gente fazia com a minha avó, os livros que a minha avó lia com a gente. É impressionante, eu gosto daquele gosto que é cada vez mais difícil de achar, né? Mas aquele gosto Bom, aí comigo já é cerveja, cara. Nossa, também acho esse gosto maravilhoso, cara. Nossa senhora, se tem uma coisa, cara, eu recuso o convite para cerveja, irmão. Porque a cerveja, ela faz a gente bater papo, né, cara? Pelo menos faz a gente... Vamos deixar isso pra lá, senão dá sede aqui, tá tarde. Ser tímido, é? Hoje não é mais uma coisa preocupante. Hoje eu acho da hora. Mas já foi sofrimento, assim. Eu lembro uma vez que a professora falou que eu ia falar não sei o que no outro dia na escola, eu faltei. Sabe, é o medo do público. Mas hoje eu acho bacana ser reservado, assim. Eu não permito qualquer pessoa invadir meu espaço, assim. Porque, como eu te disse, eu sou arrogante, né? E eu não permito qualquer pessoa aqui. Por exemplo, as pessoas às vezes me xingam no Facebook, me xingam no Instagram, por causa do meu posicionamento humano, né? E aí a pessoa fala, por que você não responde a pessoa? Eu falo assim, eu não promovo qualquer babaca, meu inimigo. A pessoa precisa ter uma caminhada, precisa ter respeito, precisa ter instrução, precisa ter elegância, né? Qualquer babaca já vira teu inimigo, aí vira bagunça. Né? Humberto Eco tinha toda a razão, né? Não é? Mano. Qualquer um agora chega e no lançamento do meu livro,
em 2017, no Flores de Alvenaria, 16, eu estava na fila, as pessoas estavam na fila, aí um cara chegou e falou assim, ô Mel, posso te fazer uma crítica? Eu falei, mas hoje? Aí ele, você só gosta de elogio, principalmente hoje. Hoje, o lançamento do meu livro. Do meu livro, cara, eu tô tomando um vinho, meus amigos estão aí, mano, você é muito vaidoso, só quer saber de elogio. Eu falei, irmão, amanhã tá liberado a crítica. Mas hoje, essa fila aqui é só para elogio, irmão. Faz uma fila de crítica aí, depois a gente vê o que a gente faz. Sérgio, para não dizer que não falei das flores, significa para você? O Cocão, a voz, tem um livro chamado Para Não Dizer Que Não Falei das Ruas. É um livro muito bom. Eu acho que a nossa literatura, a literatura periférica, é quando a gente elimina o atravessador, né? Eu acho que agora é a hora da caça contar um pouco a história. O caçador já contou a história. E às vezes, eu fui uma vez numa palestra, há muitos anos atrás, que as pessoas ainda tinham esse estigma de periferia, e que a periferia só podia falar sobre crimes, essas coisas. E ela me disse, quando acabar a fome, a miséria, o racismo, você vai escrever sobre o quê? Eu não vou escrever mais sobre mais nada. Eu vou viver a vida. Mas enquanto essas coisas não acontecem, alguém tem que falar, não é? E esse alguém somos nós. Porque durante muito tempo as pessoas acham que a pessoa que entende do assunto, o sociólogo, o antropólogo, quando ele fala de nós, ele é sábio. E quando a gente fala, é rancoroso, né? Então é muito difícil para a gente, porque todo mundo que fala com a gente, quando me convidam, acham que está fazendo um grande favor para mim. Nem todos, é lógico. Assim, é alguém da periferia? Nossa, estou fazendo um grande favor para ele. E não é isso, né? Então a nossa literatura fala disso. Então quando um jovem morre nas páginas dos nossos livros, o sangue escorre pela página. É possível, através da nossa poesia, ouvir uma mãe chorando quando o filho morre. É possível ver o coração de alguém batendo quando beija pela primeira vez. Então eu acho que é isso que a nossa literatura faz. Eliminar os atravessadores. Nós queremos contar a nossa própria história. Se apresentar nos shows de rap foi? Maravilhoso. Foi uma escola. Eu sou grato, a gratidão para essas pessoas deixar um cara como eu, um Zé Ruela, um Zé Mané. Dá licença, eu posso fazer uma poesia no palco aí? A generosidade que o hip hop teve comigo foi uma coisa grandiosa. Eu sou grato. Não tenho palavras para agradecer. Você já trabalhou em banco, foi auxiliar de escritório e vendedor. A melhor parte de tudo isso foi? E trabalhei 12 anos no bar do meu pai. Ah, é verdade, esqueci. Malandro, verdade. Trabalhar atrás do balcão não é fácil, não é para qualquer um. Você vira psicólogo, né? Ou psicopata, né? Mas eu esqueci o que você perguntou, mano. Acho que eu fui disfarçando. A melhor parte de tudo isso foi, de certa forma, você até respondeu. Ô, Carlos, é aprendizado as coisas, né? Eu fui um cara de sorte, assim, porque essas coisas que eu reclamava da minha vida, esses empregos, essas dificuldades, eu olho para trás e fico pensando, que bela oportunidade eu tive na vida, sabe? De passar pelo sofrimento, sabe? De passar a ter as dores que eu tive, sabe? Desses encontros, desses trabalhos, ser demitido, fazer greve, essas experiências que me trouxeram aqui, que me levaram a outros países, que me levaram às favelas, me levaram à penitenciária, me levaram à Fundação Casa. Eu amo o meu passado. E eu me libertei dele, assim, né? Eu tenho um saudosismo, tenho gratidão, mas ele está lá e eu estou aqui hoje. Não queria passar novamente, eu sou grato por tudo aquilo. Mas chega uma hora que para a gente seguir em frente tem que interromper, né? O passado daqui é uma roupa que não nos serve mais, como diria
Belchior, né? Então eu penso nisso, eu me libertei do passado e também não estou ansioso com o futuro. Eu estou me divertindo aqui porque o meu momento é agora, o meu melhor momento é agora. Como diria Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A diferença e a semelhança entre a poesia e o futebol da várzea são? Eu acho que é a mesma história. Eu acho que... Você gosta de futebol? Pô, imagina. Sempre, Quando você vê... Quando eu fui secretário de esportes, velho, a Taça das Favelas, eu empurrei esse negócio que nem... Eu adoro. Eu Não é? adoro até hoje. Eu ando com o Celso Ataíde o tempo inteiro. O lugar que eu mais... maior escola de vida. Eu aprendi muito na vida. Não é? Quando uma bola reúne um bairro inteiro. É demais. É demais. É demais. Um bairro inteiro. Um país inteiro, o mundo inteiro. É como a poesia, é inexplicável, cara. É paixão. Ó, o Clebão te provocando aqui, ó. É pinga-fogo, é papuf, hein? Se você tivesse cara a cara com o atual presidente, o que você falaria pra ele? É muita coisa, hein? Tem que ser curtinho. Ô, É, Clebão, você provocou o cara errado, Clebão. não vou falar, porque seria impublicável, eu não vou cometer essa deselegância. Mas eu ia dizer assim, você é um grande imbecil, tem uma oportunidade de entrar para a história como uma liderança, como um presidente, e vai sair, e vai entrar para a história do esgoto, como um dos piores brasileiros que nós já tivemos em toda a história do Brasil. A pessoa mais importante na sua vida é? Aí você me quebra, né? Você me quebra, que é a minha família, né? De uma forma geral, é a minha família, porque quando eu vejo as pessoas falar assim, eu estou isolado, eu não estou isolado, cara, eu estou protegido, estou dentro de casa protegido com a minha família. Então a minha família nós somos um corpo só. Família é? Família é tudo, cara, porque quando a gente tem oportunidade de ser filho, é um aprendizado. Depois tem a oportunidade de ser pai, é outro aprendizado. Quando você tem a oportunidade de ser marido, quando você tem a oportunidade de ser companheiro, de você entender, saber perdoar, ser perdoado, saber entender que quando o meu pai me criou foi de uma forma, hoje se cria de outra forma. Porque eu não criei minha filha para ser médica, engenheira, professora. Eu criei ela para ser ser humano. E de partir disso que ela escolha o que ela quiser. Então, ela sendo o ser humano que ela é, então eu já me sinto vitorioso, eu me sinto sossegado. O Zanon falou aqui, ó, poeta, cervejeiro, boleiro. Qual time no coração? Eu? Palmeirense, pô. Tem alguém que não é aqui? Eu não lembrava desse detalhe. Cara, mas peraí, tem alguém aqui que não é palmeirense? Pô, não acredito, não acredito. Seria muito óbvio se eu... Falaram que o ministro, você viu hoje o meme do ministro da Educação, esse que inchou o currículo e tal, isso aí? Não vi. Que no currículo dele ele tinha colocado que o Palmeiras tem Mundial também. Ele colocou? Então é verdade. Palmeiras só tem um título só, o de 93. O resto pode ficar para quem quiser. Vem não. Não me importa. Eu também estava lá, cara. Se o mundo de hoje estivesse esperando outro mundo que vai nascer, ele seria... Eu acho que ele seria o bebê de Rosemary, né? Porque se continuar o que nós vamos ver daqui para frente, vai ser muito triste. Vender gelo para esquimó seria como hoje fazer? Vender gelo para esquimó? Fazer gelo? Puxa, eu não entendi muito a pergunta. Vender gelo para esquimó? Vender gelo para esquimó hoje seria como fazer? Seria você torcer pro Palmeiras.
Eu tô chocado em saber que as pessoas que estão aqui não são todas palmeirenses, cara. Eu tô muito chocado com isso, cara. Tá cheio de corintiano aqui, pô. Estou muito chocado. Um sarau da Cooperifa que entrou pra história. Um sarau da Cooperifa que entrou para a história. Puxa vida. Eu acho que foi o nosso primeiro ajoelhaço. Porque o ajoelhaço é quando os homens vão à frente, se ajoelham e pedem perdão às mulheres por essas safadezas, essa violência, essa coisa desonesta. E que muita gente não queria se ajoelhar e muitas mulheres não queriam que os seus maridos se ajoelhassem. Então a gente entendeu que ia ter um trabalho muito grande pela frente. Então isso foi muito importante, porque no sarau da Cooperifa, Carlos, às vezes a pessoa fala assim, o sarau estava meio fraco hoje e tal. Aí quando eu vejo uma pessoa pela primeira vez tremendo na frente, que eu acho que o sarau está bom. Que é quando a pessoa vem pela primeira vez, está nervosa e tal. Pão com ovo ou pão com mortadela? Ah, não, aí a disputa é desleal. Mas pão com mortadela porque é todo dia, né? Pão com ovo, assim, eu dou uma luxada. Quando eu quero dar uma luxada, é pão com mortadela. Todo dia, todo dia. E eu tenho eu jogava futebol, dente de leite, lá no Santo Amaro. E a gente ia a pé da Piraporinha, que você conhece, até Santo Amaro a pé, porque não tinha dinheiro. E aí nós íamos tomar água na lanchonete. Aí os filhos do pessoal mais, né, classe média, comia pão com mortadela na chapa. Nossa! Acho que eu como para me vingar do passado, todo dia. Feijoada ou lasanha? Puta, aí. Feijoada, feijoada. Feijoada. Mas lasanha também é demais, cara. Eu sou feijuca, eu sou feijuca. E a mortadela, feijuca... o pão com mortadela aprendi com meu avô, velho. Esse daí, meu avô era de lei, não tinha jeito. Era sempre. Levava a gente na escola, não, antes de entrar, vem cá, vamos comer um pãozinho com mortadela. Meu avô era... Não, tem cheiro de periferia. E tem mesmo. Noêmia de Souza ou Maya Angelou? Noêmia de Souza. Me gritaram negra. A grande poeta. Clarice Lispector ou Cora Coralina? Clarice Lispector. Essa mulher... Perdão. Clarice Lispector é perigoso para qualquer pessoa. Ela disseca o ser humano. Boa. Pablo Neruda ou Mário Quintana? Pablo Neruda, mestre, mentor. Primeiro poeta assim que eu tive contato, porque eu achava que poesia era coisa de gente fresca mesmo, assim, que estava sempre falando de um amor que foi embora. Quando eu vi a força do Pablo Neruda, aquela coisa social, falando de pão, falando de trigo, falando de amor, eu falei, eu tenho um quadro dele aqui, ó, pendurado aqui, ó. É louco, eu nem sabia. No meu gabinete na Assembleia, quando eu estava lá, eu tinha um quadro dele também. Aqui. Olha isso, olha isso. Que legal, velho. James Brown, Gandhi, Neruda. Jimi Hendrix, Mandela, Milton Nascimento, Cartola. Uma dica. Quem quer ler poesia deve começar com... Sérgio Vaz. Ó, eu já li várias vezes esse livro aqui, é bom demais, cara. Eu até assino embaixo. Esse aqui não é ruim, não. Assina embaixo. Fernando Pessoa diz o seguinte: viver não é necessário. O que é necessário é criar. Isso para você significa que? Viver não é necessário? O que é necessário é criar. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas entre o nascimento e a morte tem uma infinidade de possibilidades que a gente perde com besteiras, com preconceitos, com coisas torpes. E para mim, criar é isso. Criar essa possibilidade de tentar ser feliz ao máximo nesse curto espaço de tempo que é a vida. Samba ou rap?
Rap. Curiosidade, no rap quem? Bom, aí é difícil uma pessoa só, né, cara? Mas Eu sei. eu vou ficar no Racionais, que ele simboliza tudo, mas tem Cocão a Voz, tem Jário Percania, filho do rap, Tati Botelho, né? Eu vou de Negredo, Emicida. Goga, Emicida, né? Djonga. O maior poeta da música brasileira é? Chico Buarque de Holanda. A parte humana do ser é? O olhar. O que desumaniza o mundo é? A pobreza de espírito, mano. Gente pobre de espírito, cara. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem miserável que não tem nada, mas tem miserável que tem tudo, cara. Tema da live. O mundo precisa mais de humanidade ou de imunidade? Quem precisa de imunidade é a Terra, né, cara? O planeta precisa... Porque esses dias eu vi de um cara que o vírus do Covid é o anticorpos do planeta, cara. Olha que bagulho louco de se pensar, né? De toda a destruição que nós fizemos, de tudo que a gente fez pelo planeta, o Covid é tipo o anticorpos, cara. Porque se a gente estivesse num país melhor, não tivesse sido governado por esse demônio, a gente poderia estar discutindo coisas, chorando nossos mortos, velando nossos mortos, inclusive nós dois podemos morrer a qualquer momento, mas a gente poderia estar discutindo de coisas, cara, muito mais profundas do que essa pandemia pode nos oferecer. Que ficar em casa, rever sua mulher, rever seu filho, né? Não está tendo jogo de futebol, quer dizer, também não está tendo violência, né? As pessoas não podem ir ao shopping, então não estão comprando roupa para se exibir, não tem para quem se exibir, né? Enfim, tem umas coisas acontecendo que a gente não está discutindo, porque não pode no momento, agora é salvar vidas, é outro esquema, mas às vezes eu fico pensando nessas coisas, o que poderia a gente aprender com tudo que está acontecendo e a gente não está aprendendo, porque ainda nós estamos lutando contra o racismo, contra a fome, contra essas coisas idiotas que o mundo, esses vírus idiotas. Mas eu acho que a humanidade, talvez nos países do primeiro mundo, sei lá, estejam discutindo coisas profundas nesse momento, com o qual eu gostaria de falar. Eu gostaria muito de filosofar sobre isso, mas o momento não me permite. O Sérgio Vaz, que jamais vai se calar, é aquele que... Teimoso, mano. Eu sou muito teimoso. Se você quiser alguma coisa de mim, peça diferente. Se quiser que eu beba café, me oferece chá, mano. E eu não conheço. Me oferece chá, mano. E não coloca, e não gosto que coloquem palavras na minha boca. É uma coisa que eu odeio, mano. Não me diga o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. E isso é muito difícil pra mim também, né? Essa arrogância, né? Então, é isso. Eu sou teimoso pra caramba, bicho. E eu sou burro demais, assim, sabe? Eu procuro conhecimento porque... Como eu sou muito burro, cara. E eu estudei muito pouco também, né? Eu voltei para as escolas para falar poesia, porque assim, pensa num cara raso. Eu sou esse cara, que mergulha na poça d'água e fala que tá se afogando, sabe? Não é verdade. Não é verdade, não vem com esse papo, não. Ai, caramba. A maior alegria que você já sentiu foi? Puxa. Eu senti várias alegrias, mas quando eu fui, minha primeira viagem no exterior, no México, assim, eu senti muito feliz, assim, da minha trajetória, sabe? Eu fiquei muito grato, assim, puxa vida, valeu a pena, sabe? Eu tive oportunidade em outros países, mas a primeira vez que eu desci do avião, assim, que eu peguei um táxi, que o cara falou assim, ¿dónde vas? La calle, falei
Um portunhol, lacade, não sei o que lá. E foi assim, uma coroação, assim. Não por ser no exterior, mas é onde me levou. Um cara de bairro, extremamente territorial, um Zé Mané que acha que escreve, alguém que as pessoas nem tratam como escritor ainda, né? Tem muita gente que fala assim, lendo seus livros as pessoas podem chegar nos grandes livros. Que absurdo. Essa escada para grandes livros, não sei o que são grandes livros, então foi uma coisa muito orgulhosa assim, para mim. Falamos de alegria. E a dor que nunca cala dentro de você é o racismo, mano. Essa dor, assim, que nós carregamos, que todo mundo devia carregar junto, cara. Você ser julgado pela cor da sua pele, mano. Não pelo seu caráter, como eu já diria. Faz sentido. Não faz sentido, assim, não tem como. Não sei como entra na cabeça de alguma pessoa. Não sei como a pessoa não se engaja nessa luta, porque não existe nada pior do que isso, cara. Essa humanidade nunca vai ser humanidade por causa disso, enquanto não tratar esse grande problema. A revolução para mudar o mundo começa com si mesmo. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Eu só levantei para você cortar, né? De quem é? Essa não é do Queiroz, não, bicho. Essa é minha. Vocês podem te contar uma coisa interessante? Antigamente, né? Eu namorei uma menina que era toda metida intelectual, há muitos anos atrás, assim, né? E às vezes eu escrevia uns poemas e mostrava pra pessoa, assim, né? Pra ela falava assim, isso aqui não tá bom, não sei o quê, não sei o quê. Faz que nem o Carlos Drummond, assim, assim, assado, e falava do Carlos Drummond. O que eu fiz um tempo? Eu pegava a minha poesia e colocava Carlos Drummond de Andrade embaixo. Achei essa poesia do Carlos Drummond. Aqui, ó, que bonito, ó. Ó como ele escreve aqui, ó. É assim que você tem que fazer. Olha o detalhe aqui, como a palavra vem, e biriri, e bororó. Aí eu pegava do Carlos Drummond e colocava meu nome. Ó, tá vendo? Você não consegue. Aqui não dá pra entender. Muito bom. Isso chama-se hipocrisia. Sério? Os pseudos intelectuais são terríveis. O pior tipo. A voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz do povo, mano. A voz do povo é a voz do povo. Porque o povo, cara, tem uma voz. Não sei como as pessoas... Elas escutam a nossa voz. Elas sabem que a gente está gritando. Eu acho que a voz do povo é a voz do povo, mano. Esse povo precisa ser feliz, irmão. Não é? É isso. É isso. Nós precisamos de terra, precisamos de casa, precisamos de comida, precisamos de emprego, mano. É isso. Isso é direito. É direito, mano. Se eu fosse presidente, eu ia sentar com os ricos. Com os ricos. Falei, irmão, me dá um tempinho aqui. Ó. É isso. Ó, não vai diminuir os zeros da sua conta. Fica aqui no zero aqui. Me dá só um tempinho. Porque a gente vai ajudar o nosso povo a melhorar de vida. Não é nem ficar rico. A melhorar de vida. E vocês vão ver como é bom a gente viver num país sem medo, sem ódio. É isso. Não ia falar para os pobres, não. Tem que falar com você. Certeza. Certeza. Eu também. Mas isso é papo para uma outra live. Toma aí, bicho. Quem passarão e quem passarinho hoje são? Eu acho que passarinho para mim hoje é a coalização negra por direitos que está que se manifesta com o racismo na democracia. Eu acho que esse pássaro está voando e está cantando.
e está conquistando a liberdade. A política no Brasil carece de... Generosidade, mano. Eu acho que é generosidade. Porque se essas pessoas que fazem a lei não forem generosas, cara, eles tiram nossos direitos, assim, como se fosse nada, mano. 3 décadas de luta, 4 décadas de luta. Como se fosse nada. Numa canetada. Não é? Porque as pessoas, às vezes... É sério demais, Sérgio. Não é? Mostrar, você sabe que eu tenho uma militância de décadas na luta contra o trabalho escravo. Né? E os caras passaram anos tentando mudar o conceito brasileiro de trabalho escravo, que é o mais avançado do mundo. Para quê? Para poder concentrar mais, para poder ter mais terra, para poder explorar mais, com mais liberdade. E aí você vê o que aconteceu a semana passada aqui em São Paulo, um condomínio de classe média. Uma mulher de 61 anos, lá, jogada em casa. Os caras foram embora de casa, deixaram a mulher sem acesso ao banheiro, sem acesso à comida, sem acesso a nada, vivendo sem nenhuma dignidade, condição análoga à escravidão, ano de 2020. Quer dizer, por quê? Por quê? É a mudança na letra, na vírgula, no conceito. O que não muda aqui. São 400 anos de escravidão que entraram de um jeito, entranharam de um jeito que não sai. Encardiu. Mas a poesia ajuda a sair. A política não. O eleitor brasileiro precisa de... Ele precisa ser patrão. Ele precisa entender que o eleitor é o patrão. Eu acho que quando a gente beija a mão do funcionário, tem alguma coisa errada. Nós somos o patrão, não é? Nós somos o patrão. Essas pessoas deviam ter medo da gente e elas não têm, né? Então tem alguma coisa errada com a gente. A gente precisa se assumir mais como patrão. Um filme ou uma série? Olhos que Condenam. Boa. É uma série boa. Mas Atlanta também é uma série maravilhosa. Boa. E tem um filme também, não sei se não tem na Netflix, chama Queen Slim. É um filme maravilhoso. Eu esqueci o nome da diretora. Uma mulher negra que está bombando. É um filme maravilhoso. Queen Slim. E o último do Spike Lee, 5 da Noite. Assiste e me fala desse filme. Você sabe que eu comecei, pus para ver, tá na minha lista, comecei 2 vezes, fui interrompido e não consegui. O Infiltrados na Clã é um arraso, né? Sim. Um arraso de filme. Eu vou ver esse, pela tua indicação. Esse você vai pirar. Queen Slim. Queen Slim. Bom. Pandemia é? Pandemônio. Toda vez que falo em pandemia, eu lembro do demônio. Então, para mim, pandemia é pandemônio. Para encerrar, velho. O tempo voou. Caramba, passou, estourou o tempo. Papo maravilhoso. Além de aprender, ainda me diverti pra caramba. Eu tô aprendendo aqui, cara. Alegrou minha noite ainda. Peraí. Eles estão pedindo para você indicar um livro. Bom, eu acho que Quarto Despejo é fantástico, que é um livro bom. Queria indicar o livro do Cocão a Voz, que é Para Não Dizer Que Não Falei das Ruas. O livro Muzimba, que é do Aquins Quintê. Filha do Fogo, da Elisandra Souza. Contos de Unu, de Raquel Almeida. Acabei de ler agora o livro do Dostoiévski, O Idiota. E Crime e Castigo também, que é um livro fantástico. Recomendo muito ler o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um livro fantástico, para ficar nesses aí. Joyce Beth, Empoderamento. Né? Joyce Beth também é uma pessoa que eu leio muito, gosto muito. E os teus, como é que faz pra gente ter? Quem está acompanhando a live e quer ter teus livros? Bom, tem um link no meu Instagram. Meu Instagram é @poetasv, mas é Pensamentos Vadios,
www.lojaintegrada.com.br. Entra lá, porque não dá para viver de poesia de live, né, meu? Ajuda o pai a comprar cerveja aqui, que o negócio não tá muito fácil, não. Para encerrar, o nosso poeta que está aqui com a gente nessa noite vai prestigiar a gente com aquilo que faz, e enquanto faz, o mundo se cala para ouvir. E depois de um tempo, depois de ter se calado para ouvir, ainda fica um tempo para refletir. O Sérgio Vaz, meu poeta predileto, eu vou gravar isso aí, hein? A hora para fazer acontecer agora. A bola tá contigo. Então tá bom. Pera, pessoal, eu vou tirar um pouquinho os comentários para o Sérgio ficar na liberdade aqui de falar com a gente. O Ronald acabou de entrar aí. Fala pro Ronald trabalhar. Novos dias. É para restar o poema, não é? É isso aí. É isso aí. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venha os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome a rédea do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam a energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. E se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em vocês. Feliz todo dia. Uau! Obrigado, meu mano. Mestre Sérgio Vaz. Deixa eu ver o povo aqui despedindo. Bom Dá um demais, salve né? a todo mundo que entrou aí. Obrigado pela oportunidade, por ceder seu espaço para minha poesia. É bom falar de livros, é bom falar de periferia. E eu queria mais convites assim para falar de livros também, assim, né? Isso é muito importante, porque acho que para a gente não ficar com estigma, né? Tá sempre lutando, sempre brigando, sempre xingando. Eu senti muito bacana. Foi da hora. Me chama mais que eu tô facinho. Certeza. Escuta, mais um minuto. Vou pedir um bis pra gente ir embora. Vou pedir um bis. Vale pedir um bis, pessoal? Vale, vale. A Eu minha tô aqui pra predileta. isso. Os Qual que é? Miseráveis. Certo. Os Miseráveis. A história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata.
Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. É... Mestre Sérgio Vaz. Quem quiser, a live fica gravada. Ela vai para o meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Também vai ser transformado em podcast e vai para as plataformas Deezer e Spotify. É só procurar por Carlos Bezerra JR. Irmão, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por encher nossa noite de esperança, de alegria, Obrigado. de humanidade, velho. Tamo junto. Meu Vou até poeta tomar uma do coração. cerveja. Eu não ia tomar uma cerveja, mas vou até tomar, viu? Se cuida. Beijo pra você. Beijo pra Valeu. vocês, pessoal.